Bastante, uma experiência muito enriquecedora a nível pessoal, claro. Porque há pelo menos essa tradição de quem recebe ajuda naquela zona do mundo de retribuir, seja de que modo for. Mais às vezes do que um sorriso, mas com o pouco que tem. E sei que isso se passou consigo. Sim. Gostava que fosse a Susana a contar e não eu. Portanto, nós íamos diariamente aos campos de realojados e era habitual virem trazer-nos bolinhos ou chá do Sri Lanka, e uma vez houve um casal de reformados, antigos professores, que nos convidaram para ir à casa deles, contar-nos a experiência ou como viveram o tsunami, e depois, além de nos oferecerem um lanche, o senhor tocou uma gaita de beiços, tocou uma música até católica para nós, e foi muito comovente, claro. Eu sei que ainda nos estão a ver através da RTP Internacional e da RTP África, e algumas palavras em português também são entendidas no Sri Lanka. Para os voluntários que ainda lá se encontram, e se por um mero acaso da vida puderem estar a acompanhar esta emissão, muito obrigado. O nosso coração está convosco também. Ainda necessitam de voluntários nos Médicos do Mundo? São necessários? Muitos. É muito difícil ter, sobretudo, voluntários para missões no estrangeiro, porque é necessário, geralmente, suspender ou interromper uma profissão, uma carreira, para poder ir numa missão, e nem sempre é fácil. O mesmo se passa com a AMI, Luísa? Sim, é muito difícil conseguir voluntários, sobretudo nas missões internacionais, médicos, em que pelo menos têm que dispor de 3 meses, pelo menos do que isso é impossível. No mínimo 3 meses para qualquer missão. missão. Muito obrigado a ambas por terem vindo dar o vosso testemunho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Gostamos e muito dos amigos do mundo artístico que nos têm acompanhado ao longo desta emissão. Eu, particularmente, tenho uma profunda amizade por quase todos os elementos desta banda filarmónica. Filarmónica Gil! Não eu, mas um homem como eu, que ama a fragilidade da lua e a tristeza das flores, todas as flores por causa tua. Podes tentar, podes tentar, podes tentar. Imagina um homem como eu, não eu, que ama com as mãos e com a voz. Meu Deus, como são as tuas mãos, são as mãos que todos nós, os homens como eu, deixamos só de olhar, olhamos só de amar as mãos. Que a mulher amada, sem ficar da mão dada, menos gelado, olhando o céu dos pardais. Não eu, nunca todos tais, tão difíceis de gostar, mas um homem como eu, feito só de imaginar. Não eu, não eu. Eu, não eu, mas um homem que nasceu tem o medo inicial da corrida das crianças e o vermelho facial e as primeiras danças a dois, quando sorris, mas que depois se deixa sempre levar tudo o que tu lhe dás. Vá, diz, amar um homem como eu, eras capaz.
eras capaz, eras capaz. Filarmónica Gil. Muito obrigada à Filarmónica Gil, que também se associaram a esta causa e connosco partilharam esta ação de voluntariado que estamos todos aqui a fazer. Tenho ao meu lado a Margarida, que já tem atendido, e eu sou testemunha, várias chamadas. Margarida, conta-nos o que é que recebeste. Já recebi aqui 2 tipos de propostas. Um é uma senhora que mora aqui em Lisboa, tem roupa impecável, que isso é importantíssimo, não é? Aquela caridadezinha, dar umas coisinhas todas rotas só porque já não... Isso nós não precisamos. Claro, não é para arrumar a casa, tem sapatos e roupas impecáveis. E recebi também, isto é que acho que é um testemunho de grande generosidade, uma rapariga de 28 anos do Porto que está desempregada, mas que mesmo assim quer oferecer, na medida do possível, o seu tempo para fazer voluntariado. Disse-me que já... É verdade. É um exemplo a seguir. Já se inscreveu através da net para o Banco Alimentar, ainda não foi chamada, mas portanto fica aqui, nós ficamos com os dados e certamente que esta boa vontade vai ser canalizada para algumas destas associações. E vais continuar a atender chamadas. Eu tenho uma excelente notícia para dar. Já recebemos 40 mil chamadas. O que é realmente fantástico. Se quiser saber mais informações, existe aqui o nosso centro de atendimento para lhe tirar todas as dúvidas. O número é o 21794-2317. Se quiser fazer o seu donativo, já sabe, 760 20 1 2 3 4. E agora partimos para mais um cantor, mais um artista solidário com esta nossa maratona RTP. Ele chama-se Fernando Tordo. Minha laranja amarga e doce, meu poema feito de gomos de saudade, minha pena pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficámos unidos, ardendo na luz que morria. Ai, nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde.
meu amor, eu não tenho a certeza se tu és alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. É um amigo meu que às vezes me ofende, mas que eu sei que me escuta, eu sei que me ouve e também compreende. Quantas vezes lhe digo que tenha juízo, que a mania dos copos só lhe faz mal, que a preguiça não paga, que o trabalho é preciso. Ele encolhe-me os ombros num desprezo total. Este tipo é assim. Foi capaz de mentir, foi capaz de calar, é capaz de chorar e de rir. Tem um quê de fadista, tem um quê de gaivota e a mania que há de ser artista. Quando vê que precisa, é capaz de roubar, mas também sabe dar a camisa. Foi capaz de sofrer, foi capaz de calar, é capaz de ganhar e perder. Qual o nome, afinal, desse amigo que eu canto? Pois é claro que é António Palma no piano. Muito obrigado. Obrigado, António. Podes ficar, Fernando. Senta um bocadinho. Senta, claro. O espírito solidário também se estende aos músicos. E eles participam sempre. É ótimo, porque sempre que precisamos de angariar fundos, sempre que necessitamos de alertar, de despertar as mentes, os artistas juntam-se. E quando os artistas carregam poemas como aqueles que tu cantas, melhor ainda. Jorge, costumamos dizer a alguns de nós que quando é trabalho a pagar, nunca tem um número de telefone. Quando é para isto, somos os primeiros. Eu sou sempre o primeiro a receber o telefone. Como... Bom, mas acontece que a causa é muito boa, eu levo 40 anos de prática, convém não esquecer, portanto, estou aqui com muito gosto, como se estivesse aí entre vocês. Muitos parabéns por esta iniciativa, muito obrigado pelo vosso convite. Muito obrigado, Fernando. Deixa de estar aqui comigo. Gosto da tua companhia. Deixem-me alargar o âmbito desta emissão a muitos que agora só conseguem chegar a casa, estiveram durante o seu dia a trabalhar e que acompanham esta emissão da RTP, que, relembro, começou às 10 da manhã e se estenderá até próximo da meia-noite e meia hora. Estamos a angariar fundos para o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. O Conselho Nacional depois fará o favor de distribuir por todas as associações que prestam voluntariado por todo o país as verbas que hoje angariarmos. Catarina ainda há pouco falava em 40 mil, foi? Chamadas, e as chamadas continuam, quer na fila da frente, quer na fila de trás. Aliás, a Margarida está agora... Já desligaste? Margarida, mais alguma chamada interessante? São todas interessantes. Há uma senhora que está a fazer o seu estágio de licenciatura em trabalho social, já se ofereceu para 2 programas, um de trocas de seringas e outro na Cruz Vermelha Portuguesa, e eu sugeri-lhe, uma vez que nos fala de FAF, que se dirigisse à Câmara de Vila Nova de Gaia, que também está receptiva. Mas recebi um outro telefonema que te diz muito a ti também, porque a Catarina, em pequena, acompanhava o pai, o Joaquim Furtado, na rádio comercial, e havia um técnico chamado José Ribeiro, que acaba de nos telefonar com uma sugestão muito pertinente. Porque não
ajudar também os imigrantes com I que vêm para cá e que vêm procurar um futuro melhor ou um presente melhor para eles e, sabe Deus, para as suas famílias. Subscrevo totalmente, é contra a exclusão social, acho extraordinário esse telefonema. Mesmo quando nós não temos tempo, ou não temos dinheiro, ou não podemos ir para a África, há sempre pequenos nadas que se pode fazer. Nem que seja com os nossos amigos, com os nossos colegas, em conversa, combater a exclusão social, o racismo, a xenofobia. Está a aumentar devagarinho, devagarinho e pode ser dramático. Por isso, olha, eu não sei se está cá algum representante ou não, mas, por exemplo, este ano, o ano passado, tive muito gosto em ir servir umas ceias de Natal a convite da comunidade Vida e Paz. E este ano, no dia 17 de dezembro, eu conto ir com os meus filhos à Quinta do Mocho. À Quinta do Mocho, não, à Cova da Moura, também poderei ir mas à Cova da Moura, onde aquela senhora belga Liv tem uma obra fantástica, o Moinho da Juventude, e acho que estes pequenos nadas, para pessoas com vidas muito ocupadas, Significam imenso. podem significar muito para os outros. Agora temos que fazer aqui o nosso intervalo. Margarida, tu continuas a atender. Aliás, ela acaba sempre os telefonemas a dizer: não percam tudo em família. E não se esqueçam também, os telespectadores da RTP Internacional e RTP África, que o intervalo para vós é um pouco mais extenso, começa agora e estender-se-á até por volta das 21 horas. De qualquer forma, muito obrigado. É com um aplauso E para tem todos o os IBAN, se telespectadores quiserem contribuir com o seu donativo. da RTP Internacional e RTP África, com o encontro marcado depois das 21. Nós já voltamos. já. Até já. Missão Ajudar. Contribua com o seu donativo através do telefone 760 20 1234 ou pelo número de conta que aparece no seu ecrã. Participe na campanha de angariação de fundos do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. Missão Ajudar. Você não pode faltar. Temos um pedido especial a fazer. Uma missão. Ajudar. Precisamos de si. Da sua vontade. Queremos que nos ajude a ajudar. Porque em Portugal, Por toda a parte. Há muitas pessoas a precisar de nós. apenas pedimos-lhe que dê. Que seja voluntário. Esta é a missão que temos para ti. Ajudar. Sem pedir nada em troca. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos aqueles que estão a acompanhar-nos através da RTP1, da RTP Internacional. Missão Ajudar. Uma missão que faz parte da nossa vida e que vai acompanhar-nos também ao longo de todo este dia, da noite, até cerca da meia-noite e meia hora. Portanto, eu tenho a certeza que vai haver muito mais gente a telefonar-nos. Isto porque as chamadas não têm parado. Eu tenho aqui uns números, vou dizê-los mais uma vez, se só apenas agora entrou em contacto connosco, porque houve muita gente que esteve a trabalhar ao longo do dia e, portanto, de repente abriu a RTP, canal 1, certamente, sentou-se ali, em frente do seu televisor, não vai sair mais, certamente, apenas para jantar. E, portanto, eu digo que nós estamos a fazer um programa totalmente dedicado àquelas pessoas que ajudam os outros. Portanto, esta é uma homenagem na classe artística a todos aqueles que prestam voluntariado de qualquer forma. Temos um número de telefone que é o 760 20 1234, que serve muito bem. Temos aqui uma... Vou dizer novamente. Vamos lá, aqui com a nossa plateia que já sabe de cor. Vou repetir. 760 20 2, 3, 4. Fantástico. E apenas telefonando para este número já está a contribuir com 60 cêntimos. Se por acaso acha que gostaria de prestar algum trabalho de voluntariado, qualquer tipo, então poderá telefonar para o 21 794 23 17. Este ainda não sabem. Bom, eu agora quero sentar-me aqui. Também temos um NIB, temos também o IBAN, isto para quem está fora de Portugal. Quem quiser dar o contributo poderá fazê-lo para uma conta que vai passar em rodapé. Não vou dizer o número porque é enorme e é muito mais fácil tomar nota se estiver a passar em rodapé. Quero também dizer que esta é uma iniciativa conjunta da RTP, Portugal Telecom, TMN, portanto terá que telefonar através da rede fixa ou TMN. E agora que já disse isto tudo, que é muito importante, olá Francisco Mendes. Olá, Sarnela. Olá a todos, muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui.
E eu estou muito contente por tu estares aqui. Eu tenho uma coisa, eu neste momento sinto-me algures no Festival da Canção em 1978. Diz lá porquê, estás a ver os votos? Canção número 3, 5 votos. Para lembrar um bocado, portanto, liguem, podemos falar do Festival da Canção, quem sabe. Por exemplo. E também, obviamente, daremos informações de todos os centros de voluntariado pelo país, não é? Oh, posso chamar-te Chico, é que eu estou habituada a chamar Chico. Sabes que há muitas formas de voluntariado. E agora que falavas do Festival da Canção, eu estou a lembrar-me, não é exatamente no Festival da Canção, mas naqueles grandes eventos, como por exemplo o Euro 2004, enfim, uma série de grandes eventos que temos levado a cabo. Há muitos jovens e menos jovens que têm dado o seu trabalho como voluntários, portanto, fazendo inúmeras tarefas, às vezes até dirigindo as pessoas para os lugares, etc. Tu já trabalhaste, não digo nesses acontecimentos, mas em algum tipo de projeto como voluntário? É assim, eu procuro estar em certas e várias organizações. Eu comecei há muito tempo através da capoeira, muitos sabem que eu fiz e faço capoeira, e este exercício e esta atividade permite também chegar a vários centros de reinserção social, onde, paralelamente à atividade, há toda uma ajuda e uma entreajuda e um voluntariado aos povos e às crianças mais carenciadas. Portanto, esta foi uma das primeiras atividades que eu fiz como voluntariado. Quando era mais criança, obviamente, no Natal andei a distribuir roupa que sobrava lá em casa, tínhamos sempre um monte de roupa que oferecíamos, mas o grande momento em que eu senti de facto que havia uma força muito grande e um voluntariado muito grande, conjunto de uma série de crianças à partida socialmente mais ricas que outras, foi precisamente através da minha querida capoeira, que eu agora tenho andado um bocadinho... Diz lá a verdade. Ando-me a baldar um bocado, mas... Mas o que é engraçado é que todos os anos há um festival, já houve aqui um festival nesta mesma sala, e que a entrada desse festival, ao entrar, tem que trazer 1 quilo de alimento perecível que depois irá ser distribuído para o Banco Alimentar. Portanto, essa é uma das formas de ser voluntário e foi uma das formas que me tocou mais, não é? E já é uma grande forma de poderes mostrar o teu trabalho como voluntário. Aliás, há inúmeras formas, se calhar até nem estás a lembrar-te, mas já participaste, Pirilampo Mágico, enfim, uma série de coisas. Margarida, Margarida, estás lindíssima como sempre. Eu, Chico, também. Mas diz-me uma coisa, sei que gostarias muito de nos falar de um projeto ligado a uma fundação. Eu também não sei se essa fundação esteve cá hoje representada ou não, porque esta maratona já começou às 10 horas, mas de facto um dos últimos projetos ao qual volta e meia me associo é a Fundação Infantil Ronald McDonald. Já foi lançado não a primeira pedra, mas o primeiro tijolo. Vai ter 10 quartos para as crianças mais desfavorecidas, as que vivem fora da Grande Lisboa, para poderem estar em ambulatório, não é longe de seringas, de batas brancas, e para poderem trazer algum familiar, porque faz toda a diferença. Esta casa, em princípio, vai estar pronta no primeiro semestre de 2007. E se não estiver cá nenhum representante desta fundação, eu também gostava de uma salva de palmas, porque é um projeto meritório. Margarida, eu não sei se já esteve, mas sei que li no alinhamento que iria estar alguém aqui durante esta emissão. Inclusive eu também estive na inauguração dessa casa e acho que realmente é uma obra que merece todo o nosso apoio, porque só quando alguém está doente, às vezes é que nós sabemos dar o valor. E quando uma criança está doente e é acompanhada por alguém que nunca sabe onde ficar. Eu própria já tive, vou dar aqui uma experiência, o meu filho internado num hospital Santa Maria, realmente foram muitíssimo simpáticos, eu quis acompanhá-lo durante a noite, mas não foi fácil, eu insisti e acabei por ficar, mas acho que é importante, ainda por cima quando há uma doença prolongada, ter alguém por perto, porque nem tenho palavras para dizer, sabes o que é? Acho que é tão importante. Bom, Chico, eu agora, sim, peço que seja rápido. Um grande abraço para o Refúgio Abuim Ascensão em Faro. Eu esta semana passada estive a fazer um leilão do relógio Anjo da Guarda e correu muito bem. Vendemos o relógio número 1 por 370 euros, penso eu. Foi através do Clube Midas. Portanto, um grande abraço para o Refúgio Abuim Ascensão em Faro. Da minha parte também. E agora vamos ver um belíssimo filme dedicado a Duarte Lima. Advogado e jurista de profissão, Duarte Lima é mais conhecido pela sua atividade política, enquanto militante do PSD.
Em 1998, foi-lhe diagnosticada uma leucemia em estado avançado. Internado de urgência, Duarte Lima acabaria por recuperar da doença, graças a um transplante de medula. Sensibilizado pela gravidade desta doença, foi em 2002 um dos principais impulsionadores da Associação Portuguesa contra a Leucemia, sendo um dos objetivos imediatos desta associação a criação de um Banco Nacional de Dadores de Medula. Muito obrigado, Duarte Lima. Muito obrigado também pelo vosso convite. Recebê-lo aqui. Está satisfeito com o trabalho feito pela Associação ou continua na luta, continua à procura do desenvolvimento que necessita a Associação Portuguesa contra a Leucemia? Estamos satisfeitos, mas é um trabalho que não chegou ao fim. Estamos satisfeitos com o resultado do trabalho que a Associação fez até agora. Nós tínhamos 3 ou 4 objetivos fundamentais, que eu posso dizer de uma forma muito breve. O primeiro dos quais era ajudar a criar em Portugal um registro nacional de dadores de medula óssea que não existia quando a associação foi fundada. O outro era ajudar, por diversas formas, doentes casuisticamente, doentes com leucemia ou as famílias que os aconselham leucemias ou doenças de foro hematológico, nomeadamente linfomas. E a terceira era promover um programa de bolsas de estudo para ajudar na investigação científica de doenças hematológicas, bolsas de estudo que são concedidas a médicos portugueses, investigação que se faz em Portugal. Portanto, temos trabalhado nestas 3 áreas, mas o mais gratificante foi ver que o trabalho que nós propusemos relativamente ao Banco Nacional de Dadores de Medula Óssea, um trabalho em articulação com o CEDAS, o Centro de Histocompatibilidade do Sul, aqui no caso de Lisboa, o Lusotransplante, que é o órgão que está certificado para fazer a tipagem dos candidatos a dadores de medula óssea, tem hoje já nos seus registros o número de dadores entre os 38 e 40 mil tipados e 4 a 5 mil em lista de espera. O que é que isto quer dizer? Para que as pessoas percebam. Para haver um número relevante de um Registro Nacional de Dadores de Medula Óssea, de acordo com a população portuguesa, teríamos que ter entre 45 a 50 mil dadores disponíveis. Nós pensávamos chegar a este objetivo por volta do final de 2006, meio de 2007, e temos a alegria de ver que a resposta a um conjunto de ações que a Associação fez, não apenas a Associação, a comunicação social também, que com o caso de algumas crianças em particular doentes, com as quais foram feitas campanhas de opinião pública, que a resposta das pessoas foi uma resposta muito boa. E sobretudo porque foi possível desmistificar este ato da doação de medula óssea. Muita gente pensa que dar a medula é dar a espinal medula. Não é dar a espinal medula, é dar a medula óssea, que é uma coisa diferente e muito mais simples. A medula óssea é aquilo que nós podíamos chamar em linguagem popular, os médicos que aqui estejam que me perdoem, o tutano que está dentro dos ossos, é aquela massa esponjosa que está dentro dos nossos ossos achatados e que é também a linguagem comum, linguagem popular, a fábrica do sangue. É onde se produzem os nossos glóbulos brancos, os nossos glóbulos vermelhos. E o dador não corre qualquer risco? Nenhum risco. Hoje, com as técnicas que existem, é uma operação muito simples, sem dor, e o dador não corre qualquer risco. E as doenças, as leucemias nomeadamente, são, digamos que uma espécie de loucura das células, são uma avaria numa das peças deste motor do sangue, ou nos glóbulos vermelhos, ou nos glóbulos brancos, ou nas plaquetas. E, portanto, normalmente, não em todos os casos, mas normalmente é através desta operação simples, que é o transplante de medula, que se pode promover o salvamento da vida de uma pessoa. E este transplante pode ser feito a partir de irmão, mas quando não há um irmão compatível, em casos mais raros, é possível ele ser feito a partir de um doador não relacionado familiarmente. Alguém que não é irmão, nem é primo, nem é tio, nem é pai, não tem nada a ver com a família. E é deste ponto de vista que é muito importante a constituição deste registro de dadores em Portugal. Porquê? Porque até esta data, os cidadãos portugueses que necessitaram de um dador fora da família recorreram a um banco mundial, que tem cerca de 8 milhões de pessoas, ao qual se acede informaticamente, e Portugal recebeu da solidariedade de outros países, mas nunca deu. Neste momento já deu para portugueses e para estrangeiros. Já houve vidas que foram salvas com dadores portugueses. Já é um excelente sinal. Pergunto-lhe, apesar da existência deste banco, um doente com leucemia não tem a garantia com o transplante de ficar curado. É como tudo na vida, nunca há em nenhuma doença uma garantia de cura absoluta, porque a nossa vida é uma coisa muito frágil e a nossa vida é-nos dada com a saúde e com a doença. O nosso organismo é um organismo que está permanentemente doente, mas que permanentemente tem dentro de si, o nosso organismo, defesas para tratar a doença. Mas o que acontecia é que há 30 anos atrás as leucemias eram sempre doenças fatais.
Dependia das variantes das leucemias. Quem tinha uma leucemia morria sempre ao fim de 6 meses, ao fim de um mês, ao fim de um ano, ao fim de 3 anos, dependia. Hoje, 70% das doenças são curadas, destas doenças são curadas. E, portanto, a evolução é uma coisa extraordinária. E quando um transplante é um transplante com muito sucesso, nomeadamente aquele que é feito a partir de um irmão, é normalmente onde o grau de compatibilidade histológica, genética, é maior, a pessoa pode viver até aos 90 anos, até aos 80 anos, se não tiver o azar de ser atropelado na rua ou de cair da escada. Que é também o que nos pode suceder. Como eu disse, a vida é a coisa mais frágil que existe. Vou colocar-lhe mais algumas questões. Queria só fazer uma chamada de atenção para os nossos telespectadores. São muitos aqueles que agora ligam o televisor, que estão a chegar a casa. Esta é uma emissão conjunta da RTP, da Portugal Telecom e da TMN. Muito obrigado também a estas entidades por se associarem a esta emissão e, igualmente, um agradecimento à Alfasom, que nos prestou um apoio técnico necessário para realizarmos esta emissão Ajudar. Também queria lembrar os números de telefone que estão disponíveis: 21794-2317, 21794-2317 para esclarecimentos sobre voluntariado, e a linha para fazer a sua doação, 60 cêntimos mais IVA, é já sabida de cor por todos. Eu apenas direi os primeiros 5 algarismos: 76020. Ligue, está a contribuir com 60 cêntimos mais IVA. Vamos só fazer uma pequenina pausa musical com a Filarmónica Gil. Lisboa tem o Camões, pessoa sentada a fumar, lagartos, lampiões, na segunda circular. Tem a gingem ao balcão, a sé para nos guardar, e só para a confusão, peixinhos da horta e do mar. Lisboa, que é minha terra, tem um banco de jardim, onde o Tejo correu de desejo, contigo, juntinho de mim. Tem noites de céu estrelado, domingos de sol em Belém, Santo António é feriado, e o caso contigo, meu bem. Em abril foi bem achado, fizeram feriado também. Passear de bração, vem cá meu amor, vem, 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 vem. Tem gente de todo lado, gente de trás da eleva, o negrinho que gosta de fado, o pintor à parede, soldado forever. Lisboa, que é minha terra, tem um banco de jardim, de Tejo correu de desejo, contigo, junto de mim. Lisboa, que é minha terra, tem um banco de jardim, de Tejo correu de desejo, contigo, juntinho de mim. A animação da Filarmónica Gil. Duarte Lima. Queria perguntar-lhe, sinceramente, todos temos a noção de que existem voluntários, que existem associações que se preocupam no apelo, na ajuda aos outros. Despertou sinceramente e objetivamente para o voluntariado após ter padecido da sua doença? Sim. Sim, porque não se passa indiferentemente pela situação, porque eu passei. Quando se está numa situação como aquela em que eu estive, enfim, próximo de morrer, na iminência de morrer, e quando essa situação é uma situação prolongada durante muitos meses, como foi a minha, há muitas coisas que se transformam na nossa vida. E a ideia desta associação surgiu uma altura, eu não percebia o que era a doação da medula óssea, como naturalmente não percebia muitos portugueses hoje e até muitas pessoas que aqui estão. E esta ideia surgiu numa conversa que eu tive com um dos meus médicos, com um dos médicos que me tratava,
que me explicou que era um projeto que os médicos do IPO tinham há muito tempo, mas que não conseguiam levá-lo para a frente porque este projeto implicava um conjunto de recursos financeiros que eles não sabiam como angariar. E um dia, numa visita que tive com o Rui Veloso, acabou de sair daqui o Gil, o João Gil foi uma das pessoas que me ajudou nos diversos espetáculos que a Associação organizou. E um dia, eu conhecendo a experiência do José Carreras, que é aquele tenor espanhol que toda a gente conhece e que também teve uma leucemia e fez um transplante de medula óssea há muitos anos atrás, na sequência do qual constituiu uma fundação em Espanha, e com uma parte dos seus concertos, ele ajudou também a fazer o Registro Nacional de Dadores em Espanha. Um banco de dadores em Espanha foi feito com a sua fundação. E eu lembrei-me, porque, enfim, também tenho uma formação musical, também sou um pouco músico nas minhas horas vagas e tenho muitos amigos artistas, lembrei-me num primeiro momento de fazer uma coisa semelhante em Portugal, recorrendo a muitos desses artistas, meus amigos que me visitavam no hospital, nomeadamente o Rui Veloso. Saiu de uma conversa entre os dois. E pensámos que isto teria mais impacto se fizéssemos uma mistura entre a música popular e a música clássica, chamando o próprio José Carreras, porque era sensível para esta causa. O José Carreras manifestou-se disponível para fazer o primeiro concerto, simplesmente não na data em que nós queríamos, ele só tinha a agenda daí por 2 anos. E então nós fizemos isto com um conjunto de músicos portugueses, na altura foi a Ala dos Namorados, foi o Rui Veloso, foi o Luís Represas e um grande tenor, um dos tenores de referência mundiais hoje, argentino, que vive em Espanha, José Cura, que depois disto nos tem acompanhado sempre. Mas, voltando à sua pergunta, obviamente que nasceu daqui, eu senti que eu tinha recebido o máximo que se pode receber, era a vida. Eu tinha ficado sem vida e eu recebi a vida pela dádiva da medula do meu irmão, mas também pelos médicos que me atenderam. E pude acompanhar o drama de muitas pessoas ao longo dos 6 meses que estive internado no IPO que não tiveram a sorte que eu tive. Que não recuperaram, que morreram. Assisti não diretamente, mas acompanhei a morte de muitas pessoas que não tiveram a sorte de encontrar um dador compatível. Porque muitas vezes, mesmo numa família grande, não se encontra. E achei que o mínimo que eu podia fazer era dar alguma coisa pelo muito que eu recebi, o máximo que recebe é a vida. E este programa é um programa muito bonito, este programa sobre voluntariado, e este caso da medula óssea, tal como a dádiva do sangue, é um caso particular de dádiva. As pessoas dão um pouco quando dão aquilo que possuem, quando dão dinheiro, quando dão bens de que dispõem. As pessoas dão muito quando dão a sua própria vida. E dar a medula, tal como dar sangue, é dar a vida. Isso é dar o máximo, é dar aquilo que é nosso, é dar de nós mesmos. O voluntariado necessário para que se inicie uma recuperação válida, talvez esteja em casa, talvez esteja em primeiro lugar com os familiares que nos estão mais próximos. No seu caso, sentiu, e de que maneira, porque foi o seu irmão que lhe possibilitou a vida, tal como diz, mas há muita gente que fica distante da sua família, há muita gente que fica ostracizada da sua família e que tem nos voluntários a família que perdeu. E creio que também se apercebeu disso nos tratamentos que foi fazendo, enquanto recuperava. Diz muito bem, ter uma família, a família natural, é uma sorte muito grande, uma família que dá apoio, que serve de retaguarda num momento como este, num momento de doenças prolongadas. Mas, como diz, nem toda a gente tem essa família, muita gente não tem essa família. E até algumas pessoas têm, eu conheci situações dramáticas de pessoas que têm a família e são situações que são da vida real também, e a família não dá, às vezes, o apoio que devia dar. E então existe este outro suporte, que é a família, podemos dizer adotiva, a família do coração. A família que não se escolhe à nascença, mas que se escolhe pelos laços de solidariedade, do verdadeiro amor no sentido mais belo que existe, que é o amor do dar, o amor da fraternidade. Não resisto a partilhar com todos mais algumas imagens que dignificam e de que maneira os voluntários são imagens que fomos escolhendo e que agora partilhamos consigo. Ser voluntário é servir uma causa sem receber. É estar disponível a qualquer hora. É ser solidário. É ter um espírito nobre. Ajudar toda a gente.
facto uma gratificação muito grande. É muito bom. E ser voluntário é receber muito em troca, porque recebe-se carinho, afeto, enfim, um sem número de coisas para as quais não há valor. Eu tenho uma boa notícia a dar-vos, recebemos até ao momento 58 mil chamadas. E, entretanto, eu aqui apercebi-me, junto do Francisco, que havia algumas pessoas que queriam contribuir, portanto, com as suas chamadas, e que perguntavam qual era o número do telefone. Portanto, é muito fácil. Eu vou repeti-lo mais uma vez com a ajuda de todos. 760 20 1 2 3 4. É muito fácil, basta telefonar através da rede fixa ou da TMN e contribui com 60 cêntimos. Se, por outro lado, quiser dar outro tipo de contributo, um contributo maior, então há um número, há um NIB e um IBAN que vão passar em rodapé, portanto tem muitos números, terá que tomar nota para não se enganar. E, entretanto, também há um outro número de telefone que eu quero referir, que é o 21 794 23 17, e este número será atendido por qualquer uma das pessoas que estão aqui junto de mim, aqui embaixo, para quem quiser ser voluntário. Margarida, eu sei que tens, isto é um aplauso para o palco, sei que tens tido uns telefonemas muito afetuosos, não é? Olha, desde a última vez em que falámos, eu atendi 4 telefonemas e 3 deles tocaram-me imenso. Um, porque houve uma senhora que quer manter o anonimato, está viúva há 15 dias, e foi a primeira vez que ela falou, utilizou este termo, estou viúva. No fundo, isto vem também provar que muitas vezes, hoje de manhã, quando estava a começar esta transmissão, eu vi pessoas dizerem que às vezes um sorriso faz muito, mas outras vezes ouvir, e ouvir não custa nada, ouvir com atenção, também é uma muito boa maneira de fazermos voluntariado. E esta senhora certamente era o que queria, era fazer-se ouvir. Depois há uma outra pessoa cujo pai tinha tido um AVC, e então foi-lhe comprada uma prótese para ajudar a perna doente a mexer-se e sapatos ortopédicos número 45. Infelizmente, no dia em que isto tudo chegou, o pai morreu e a senhora faz questão de oferecer completamente a estrear estas duas coisas. Temos também um telefonema que eu achei interessantíssimo e, pela minha parte, gostava de dedicar a esta criança, ao Vasco, porque em agosto houve o primeiro transplante, o primeiro coração artificial posto numa criança, que era o Vasco. O Vasco, há 8 dias, pôde sobreviver e há 8 dias recebeu o transplante de um coração. Está tudo a correr bem e o avô emocionado quer ser voluntário em Santa Marta. Não lhe pude sugerir nada, mas vamos pô-lo em contacto com Santa Marta. Parabéns, Vasco. Muita saúde. Margarida, eu também vou interromper agora, eu também quero dar um grande beijinho ao Vasco, a todos aqueles que têm telefonado. Quero apenas referir que o seu contributo, portanto, para esta operação RTP, com o apoio da PT e da TMN, poderá ser feito, refiro mais uma vez, através do 760 20 1 2 3 4. E agora vamos à música com Tony Carreira. Como é que eu posso acreditar na palavra viver? Abrir os olhos e acordar se tu não estás.
Eu já tentei, não sou capaz de viver. Por te perder fiquei perdido, deixei de viver. Por isso nada mais consigo depois de ti. Apenas sei dizer assim: viver sem ti não é viver a vida assim, é ser sem ser. Viver sem ti não é viver, é estar somente aqui por estar até morrer. Não é viver, viver. Como é que eu posso imaginar voltar a viver? Fechar os olhos e sonhar sem estar aqui. Eu já tentei, não consegui viver. Depois de ti fiquei sem vida, deixei de viver. Mas se quiseres que eu sobreviva, volta para mim. Sem ti eu sei que morro aqui. Viver sem ti não é viver a vida assim, é ser sem ser. Viver sem ti não é viver, é estar somente aqui por estar até morrer. Não é viver, viver sem ti não é viver a vida assim, é ser sem ser. Viver sem ti não é viver, é estar somente aqui por estar até morrer. Não é viver. Tony Carreira. Mais uma, de certeza absoluta. Tony, podes sentar. Tony, também fizemos questão de te convidar para, não só para falarmos da tua carreira, porque é também por causa da tua carreira que tu acabas por te mostrar solidário e também participares na sociedade. Estás envolvido numa campanha, conta-nos, revela-nos. Já tivemos esta conversa na segunda-feira, salvo erro. Conta-nos. Bem, eu estou neste momento, por iniciativa minha e de uma pessoa também natural da minha aldeia, estou numa campanha onde estou a tentar, não é fácil, mas estou a tentar arranjar alguns fundos para ajudar as pessoas da minha região, de onde eu sou natural, que é Pampilhosa da Serra, e uma campanha que eu quero desenvolver durante 2 ou 3 meses para conseguir arranjar algum dinheiro para ajudar as pessoas que mais sofreram com os incêndios deste verão. E como é que tu participas? Como é que tu prestas esse apoio, Tony? Olha, a tua agenda tão ocupada. O primeiro apoio foi no concerto que dei em Geneva há 8 dias, salvo erro, mais ou menos 10 dias, em que todo o cachê desse concerto foi o
o meu contributo também, todo o meu cachê e dos músicos que aqui estão presentes, e da parte técnica também, que não estão aqui. Toda a minha equipa, somos 30 pessoas e todos nós doamos o nosso cachê para abrir, de uma certa forma, uma conta bancária. A partir daqui eu tenho publicitado isso e estou à espera que haja pessoas que colaborem. Sentes. Tony, sentes que te pode ter ajudado a teres esse espírito solidário, o facto de teres tido uma carreira construída com muito trabalho, com muito labor, com os sacrifícios mais diversos para conseguires atingir o patamar que atingiste? Foi esse o sacrifício que reconheces na vida dos outros e nas necessidades que os outros têm, que acabam por te colocar nesta senda da solidariedade, do voluntariado? Eu, muito francamente, eu acho que em todas as classes sociais há pessoas nesse aspecto, boas e más. Nos pobres, nos médios, nos ricos, eu acho que em todas as classes sociais há pessoas boas no facto de ajudar. E pessoas que não querem ajudar, simplesmente. Eu tenho, por exemplo, cito isto como exemplo, tenho um amigo meu que felizmente está muito bem financeiramente na vida, e ele nesta campanha que eu estou a desenvolver ofereceu-me, porque ele fabrica ambulâncias, e ele ofereceu-me uma ambulância, ninguém o obrigava a fazê-lo, e ele ofereceu-me uma ambulância para Pampilhosa da Serra, portanto... E há também, felizmente, Duarte Lima, muita gente que prefere o anonimato, prefere colaborar, até figuras públicas que preferem colaborar e que não se expõem, prestam o seu serviço à sociedade, àqueles que necessitam, e que o Duarte Lima conhece algumas, e não vamos citá-las exatamente porque elas querem guardar segredo, mas também têm muito valor. Também têm muito valor. Certo, há pessoas, não apenas figuras públicas. Nós, na nossa associação, tivemos um conjunto também vasto de benfeitores, pessoas anónimas, mas pessoas que não quiseram ser identificadas. Isso é algo que merece respeito. O dar, neste sentido, não tem um sentido do reconhecimento exterior, tem um sentido de uma realização íntima, de uma realização interior. É aquilo que eu falava há bocado, a pura dádiva, a dádiva do amor. É aquela dádiva de que um poeta falava, dá enquanto podes, porque nesse sentido a dádiva é uma coisa que te pertence. Porque dar todos daremos um dia. Uns podem dar agora enquanto a escolha é sua, outros darão um dia, mas darão através dos seus herdeiros. E esta é uma dádiva muito bela, não é? Sim, senhor. Tony, não podemos dizer que o teu regime de voluntariado, o teu amor pelo próximo, tenha um significado de implantação de uma melhor imagem. Tu não andas à procura de protagonismo quando tens estas atitudes para com os outros. Nunca o fizeste. Eu sou sempre suspeito de responder-te. Agora eu posso dizer e afirmar que já fiz, já ajudei algumas pessoas, inclusive estou-me a lembrar de repente de um miúdo de Gouveia e outras pessoas mais. E eu faço sempre questão de quase nem se falar sobre isso, porque nunca quero ser acusado de o fazer por uma questão de marketing. Portanto, eu faço sempre questão de não fazer, não falar sobre isso, porque tenho esse receio, e não é com esse intuito que o faço. Por isso, agora neste caso é diferente. É necessário, não é? É necessário que toda a gente conheça para poder participar. E confesso-te que há pouco ouvi aqui uma senhora, e peço desculpa não me lembrar do nome, dizer que sabia melhor dar do que muitas vezes receber. E eu confesso que comecei a ter este tipo de atitudes há 3, 4, 5 anos atrás, e estou a ficar viciado nisto e quero continuar a ajudar. Talvez porque recebas muito, não é? Tu tens, eu não me canso de dizer, um excelente hábito, que é o de receberes sempre toda a gente que te quer cumprimentar no final dos espetáculos. Estamos numa hora boa, que está muito mais gente a acompanhar esta emissão, e existem muitos que desconhecem essa tua faceta. Tu ficas, no final dos espetáculos, a dar autógrafos até à última pessoa que está na fila. Sim, sim. Não sei se há testemunhas aqui, mas é verdade. O que por vezes, em termos de horários, é complicado. Seja que número for de pessoas. Sim, porque eu
Não é que por vezes não me apetece ir dormir. Agora confesso que não consigo voltar as costas às pessoas, é uma questão de feitio e sabendo, eu costumo dizer que, por mais que me custe a mim, a última pessoa da fila repara no tempo que ela vai devagarinho até chegar até mim, portanto, e eu tenho que pensar nessa pessoa e é dessa forma que eu... Custa. É apenas porque te sentes bem que fazes o bem? Ou é também porque achas que deves intervir na sociedade e não apenas seres um cantor de top que vende muitos discos e que tem muitos espetáculos? Eu acho que também temos esse dever. Isso é a minha opinião. Eu acho que como figuras públicas temos o dever de dar o exemplo. E eu acho, sinceramente, agora uma causa pode-me tocar mais a mim do que a ti. Agora eu acho que também temos esse dever. Uma vez que as pessoas nos põem onde nos põem, eu acho que temos o dever de dar o exemplo. E achas que mais gente devia fazer? Sim, senhor. Serenela, vamos a números. Tens Vamos a números, novidades? Jorge. Vamos a números. Imagina que até há pouco tempo atrás já tínhamos 73 mil chamadas. Cresceram no abrir e fechar de olhos. E eu já agora lembro o número, claro, que é o 760 20 1 2 3 4. Mas, Jorge, desculpa, porque ainda tenho uma coisa muito importante a dizer. Ouvi uma chamada muito interessante e já que temos esta conversa neste momento com o Francisco Mendes, telefonou uma senhora neste momento que gostaria de doar a medula óssea. Foi isso que aconteceu, não foi? É verdade, foi a sua dona Arminda Gomes Lima, ela estava-nos a ligar de Oeiras e então nós fizemos, deu o contacto do Banco de Voluntariado de Lisboa, tem que telefonar para a doutora Mafalda Mendonça e a sua doutora irá encaminhar a medula óssea e todo o processo para ser doado a quem que precise, não é verdade? Portanto, temos recebido telefonemas lindíssimos. Pode agradecer. O Dr. Duarte Lima queria agradecer. Faça favor. Também quero agradecer a esta senhora em particular. Podem também, quando tiverem dificuldade em ter um contacto, fazê-lo através da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Com este nome há um site, através do motor de busca Google, encontra-se com facilidade na internet. E deixar apenas um esclarecimento às pessoas. Quem quer doar medula óssea não tem que o doar no ato em que faz um exame. Quando faz um exame, faz apenas um exame, que é um exame um pouco mais complexo que o exame comum ao sangue, chamado de histocompatibilidade, onde os seus dados são registados. E quando aparece, não dá a medula nesse momento, fica apenas aquele registro. Quando aparece um doente que tem a mesma compatibilidade, é-lhe perguntado, porque essa questão do voluntariado, da disponibilidade da pessoa dar, pode mudar em qualquer circunstância, é-lhe perguntado então nessa altura se quer doar a medula óssea e só nessa altura então é que se procede à doação. Já nos explicará como é que se faz essa doação. Aproveito para dizer a quem nos acompanha através da RTP que esta emissão se prolonga após a entrevista com um dos candidatos à presidência da República. Teremos o telejornal, uma entrevista e posteriormente seguimos com este programa até por volta da 00:30. Continuamos com as linhas disponíveis, quer para esclarecimentos sobre voluntariado, e nesse caso concreto falo-vos do 217942317, 217942317. Se quiser fazer o seu contributo, também a Serenela já há pouco disse, adianto rapidamente, 760 20 1 2 3 4, e assim fica mais fácil para que não tenhamos um cor imenso a dizer o número. Esta missão ajudar é uma missão conjunta da RTP, da Portugal Telecom e da TMN. Como é que se processa exatamente a doação? Qualquer pessoa, portanto, até uma determinada idade, até aos 55 anos, pode fazer a doação da medula óssea. Quando existe um doente com a mesma compatibilidade e é perguntado ao doador se ainda mantém a sua disponibilidade, depende da circunstância. Se o doador está fisicamente, imagine-se em Lisboa, onde o doente também está, no mesmo local, ou se está longe. Se está próximo, é feita uma operação de recolha de células, essas tais células especiais que vêm do interior da nossa medula. É um processo que demora 3 ou 4 horas, mas a pessoa pode estar sentada a ver televisão, a ler um livro, enquanto uma parte do seu sangue é retirado por um braço ou por um catéter
e é infundido de novo no seu organismo pelo outro. Pelo meio há um separador de células que separa as células que são necessárias para o doente. Conforme são retiradas, ficam num saquinho, como aqueles sacos das transfusões, não é? E é levado ao doente e é-lhe ministrado naquela circunstância. Se por acaso o doador está longe, imagine-se um português que recebe uma medula de um alemão, ou um português que dá uma medula para um alemão ou para um inglês, a medula é recolhida, estas células são recolhidas, são congeladas pelos processos tradicionais e são enviadas para o seu destino e depois a sua administração é feita pelo mesmo processo. Senhor, ficamos esclarecidos. Pediram tanto que vão, de facto, ficar recompensados com aquilo que desejam neste momento. Escutar o Tony Carreira mais uma vez. Luís. Pego no meu carro, acendo outro cigarro, fujo do lugar onde ela está. Chego a outros braços, por outra cama eu passo, dou-me a quem não amo, tanto faz. Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer, mas eu só me iludo, faça eu o que fizer. Vou caminhando por aí, tenho casos sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por um instante estou feliz, mesmo assim eu penso nela. Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for, mesmo assim eu penso nela. Sem parar eu sigo, só com um sentido, fugir do lugar onde ela está. Chego ao outro porto, os lençóis são outros, para mim é igual, tanto me faz. Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer, mas eu só me iludo, faça eu o que fizer. Vou caminhando por aí, tenho casos sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por um instante estou feliz, mesmo assim eu penso nela. Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for, mesmo assim eu penso nela. Eu vou caminhando por aí, tenho casos sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por um instante estou feliz, mesmo assim eu penso nela. Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, tenho casos sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração.
Recebe os aplausos, Tony. Tony Carreira. O aplauso a Tony Carreira e também a Duarte Lima, claro. Bom, eu agora Com que números vou-vos estamos? dizer 90 mil chamadas. Muito obrigado. Eu acho que tem sido um aumento a olhos vistos. É natural. Chamadas, e estou tão Está feliz, toda a gente tão a feliz. regressar a casa e a acompanhar esta emissão Jorge. e é natural que façam mais chamadas nesta altura. Diz. O que é que achas que disséssemos novamente? Despedimos, se calhar, dos nossos colegas, tanto Sim. do Do Francisco, Francisco pronto. e da Margarida. Deixamos a Margarida para o fim. Muito obrigado por ter estado aqui. Eu vou para casa e espero à meia-noite termos 300 mil. Sim, 300 mil, ok? Eu vou já para casa. Telefone. Telefona, tu também. 760 20 1 2 3 4. Margarida. Obrigada, Francisco. Margarida. Olha, devo dizer que tens aqui no público umas senhoras muito atrevidas e cheias de garra. Então com o Tony Carreira foi uma coisa... Foi um prazer estar aqui. Estou-te sincero, dá-me a impressão que se o Tony Carreira precisasse de voluntariado para carregar malas... Isso é que era. Mas foi um prazer estar aqui. Quero saudar também um público com o qual não tenho estado em contacto, que é o da RTP Internacional, porque eu no 2, no Tudo em Família, não vou para a RTP. E queria também homenagear, à Laia Despedida, uma portuguesa fantástica, uma grande voluntária, que se chama Maria Domitília dos Santos, vive nos Estados Unidos da América. Neste momento ela é banqueira, digamos assim, mas tão depressa se mete no avião para ajudar as pessoas que estão a morrer da Madre Teresa de Calcutá, como ajuda nos teatros, nos museus, a arrumar pessoas. E com esse dinheiro os estudantes vietnamitas podem estudar música. Portanto, há muitos portugueses por esse mundo fora que também são voluntários e era o meu tributo. Obrigada, gostei de estar com vocês. Obrigada, pelo Margarida. vosso voluntariado. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, muito obrigado, Margarida. Bom, Jorge, nós agora... Chico, obrigado. Despedimos Obrigada, também do ambos. Dr. Duarte Lima, uma salva de palmas pelo seu exemplo, pela sua coragem, por assumir a sua doença e a sua vida. O seu convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, estamos nos momentos finais desta parte vespertina. Teremos uma terceira parte desta emissão mais longa, terceira parte mais temos longa. muitos a partir convidados. das 21 horas e 30 minutos, 40 minutos aproximadamente, com estes convidados. Atenção. Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Paulo de Carvalho, Sara Tavares Marco Paulo. e João Pedro Paes. Estamos na aula magna. Se quiser vir até cá, poderá fazê-lo. Estamos até cerca da meia-noite e meia hora, num programa totalmente dedicado ao voluntariado e a todos aqueles que ajudam sem receber nada em troca. Ou No seja, espaço de recebendo muito poucos em troca. minutos já conseguimos subir a fasquia para 95 mil chamadas. E despeço-me com o número 760 20 1, 2, 3, 4. Missão ajudar RTP, Portugal Telecom e TMN. Até mais já. logo, até mais logo.